O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa, já agradecendo pela sua audiência, pela sua companhia em mais um programa. Hoje nós trazemos um tema super interessante que provavelmente, assim como eu, imagino que você de repente nunca ouviu falar, que é a esclerose sistêmica. Muito interessante a gente trazer como forma de informação para você que está nos assistindo um tema diferente, uma doença que muitas vezes é pouco falada e você como paciente acaba tendo dificuldade de encontrar informações a respeito. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui os reumatologistas Dr. Glauco Schmidt e a doutora Clarissa Souza. Sejam muito bem-vindos ao programa Estação Saúde novamente. Boa noite e é sempre um prazer comparecer aqui também para fornecer algumas informações. Obrigada pelo convite. Imagina, está sempre aberta as portas aqui do Estação Saúde. A reumatologia, eu acredito que é uma área da medicina que tem assim, algumas doenças que são muito difíceis dos pacientes até conseguir chegar a um diagnóstico, até conseguir encontrar o que acontece, como a fibromialgia, que a gente já gravou um programa. Às vezes passa por tantos profissionais até chegar num determinado diagnóstico, por isso a importância de vocês estarem aqui. Para a gente começar então, o que é essa esclerose sistêmica? É uma doença autoimune. Como a gente sempre fala nas doenças autoimunes, são células do nosso próprio corpo que atacam nossas articulações, órgãos inclusive e pele. Nesse caso, a esclerodermia é uma doença que se chama uma pele dura. Essa é a tradução literal desse termo, dessa doença. E ocorre um depósito de colágeno na pele e a pele fica mais enrijecida. A gente perde essa elasticidade e ela pode afetar também as articulações, órgãos, de modo geral, mas ela tem um curso bem variável e cada pessoa se manifesta de um jeito, tá? Pode ser confundida com outra doença, doutor? Não. Pode, com muita frequência. A esclerose sistêmica, como qualquer outro tipo de reumatismo, eles se iniciam de uma maneira muito geral. As queixas clínicas iniciais são muito parecidas. O habitual que a gente vê no consultório é articulações edemaciadas, então aquela mão bastante inchada, aquela mão bastante vermelha, dolorida, associado principalmente a alterações cutâneas. Essas são as principais alterações. E com isso é muito frequente a confusão com outros tipos de reumatismo e até com algumas doenças que não são de cunho reumatológico, mas que tem que ser avaliado e feito o diagnóstico diferencial. Ótimo. Doutora, quais as causas? Bom, muitas vezes o próprio sistema imune da pessoa mesmo, causas genéticas, mas não é tão comum. Vários casos a gente tem de paciente que não tem histórico familiar algum dessa doença, nada, ninguém conhecido com essa doença, tá? Alguma exposição à sílica também tem sido documentada. Alguns distúrbios de infecções virais podem predispor o início dessa doença. Exposição à bleomicina, que é um quimioterápico também. Alguns fatores estão sendo estudados para isso, mas não tem um definitivo. O maior caso que a gente sabe mesmo, a exposição ao frio pode desencadear, tá? Alterações circulatórias e também essa parte imunológica, de autoimunidade. Certo. Doutor, em relação aos principais sintomas? Então, como a doutora Clarissa falou, a fisiopatologia da esclerose sistêmica ela está principalmente ligada à autoimunidade, à imunidade que o nosso próprio organismo cria anticorpos contra algumas células específicas do próprio organismo. E aí acaba gerando as lesões mais diversas possíveis. A principal alteração que a gente vê, até por isso o nome esclerodermia, esclerose sistêmica, que são formas diferentes de manifestação, seria o acometimento cutâneo. Essa é a forma mais comum de apresentação da doença. Inicialmente, numa forma mais edematosa, que seriam mãos inchadas, articulações inchadas, vermelhas, que com o tempo começam a fibrosar. Fibrosar a gente poderia classificar como o quê? A ficar mais seco, por isso o termo de esclerose, começa a esclerosar, a dar uma aparência de mais envelhecido na pele. Por isso, até uma queixa muito frequente em consultório de pessoas que subitamente a pele começou a envelhecer muito mais precocemente. Não é compatível com a minha idade e a minha pele. Essas manifestações que são mais visíveis externamente, pode acabar acontecendo também internamente. Então, queixas como globus vesical, que é aquela sensação de desconforto quando vai engolir, aquela sensação, uma queixa muito frequente de eu preciso me alimentar, mas eu ingiro um alimento sólido e eu preciso de muita água para conseguir digerir.
por uma desmotilidade do esôfago, que não tem mais aquela capacidade de passar a comida adiante. Alterações cardíacas, pulmonares, como falta de ar, também podem ser queixas frequentes, assim como intestino preso, e uma outra queixa também bastante frequente e que acaba aparecendo praticamente todos os dias é o fenômeno de Raynaud, que são as alterações cutâneas em extremidades do dedo que acontecem principalmente com a mudança do frio. No período do inverno, principalmente, ou pessoas que trabalham com água em câmaras frias, que percebem que a ponta dos dedos, em alguns momentos elas estão vermelhas, em outros momentos estão esbranquiçadas, em outros momentos estão azuladas. É muito frequente em esclerose sistêmica, embora não descarte outras doenças, precisa ser descartado. E às vezes até nem é reumatismo mais grave, mas é um grande indício de uma esclerose sistêmica. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta falando um pouquinho mais sobre a esclerose sistêmica. Fique ligado com a gente.